Efésios, capítulo 5, no versículo 22, nos diz assim. Efésios, capítulo 5, no versículo 22. O título é O Lar Cristão, Marido e Mulher. O lar cristão. O lar cristão tem que ser assim. Na verdade, era para ser todos os lares, né? Mas aqui o título está falando o lar cristão, do homem e da mulher de Deus. Aleluias. Marido e mulher. No caso é o título. Aí no versículo 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, como ao Senhor, como a Deus. No versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aleluias. Sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então o homem, ele é o cabeça. A autoridade do homem é do homem. A mulher, ela é a auxiliadora do homem. Ela tem que ser submissa ao marido. Não que ela vá ser tapete, não. Nada disso. Mas tem que conhecer o lugar dela, de mulher, de esposa. E o marido dele. Respeitando um ao outro. Aleluia. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher, as mulheres, sejam em tudo submissas ao seu marido. A mulher tem que ser submissa em tudo ao seu marido. Aqui não é eu que estou dizendo isso, não. Aqui é Deus que está falando aqui. É a palavra dele que está falando. É a Bíblia Sagrada, não sou eu. Aí vem para o marido também. Maridos, ali é o dever da mulher. Ser submissa ao marido. E fala mais coisas do dever dela. Agora vem do marido. Ao papel do marido. No versículo 25. Maridos, amai vossa mulher. Tá vendo? Como também Cristo amou a igreja. Então é para o marido amar a sua esposa, a sua mulher. Não é para maltratar, humilhar, judiá-la. Não. É para amar. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Oh, glórias. Cristo, ele amou a igreja, amou a gente e se entregou por nós. Do mesmo jeito, os homens têm que amar as suas esposas. No versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga.
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. Santo e ele sem defeito. Aleluia. Assim também os maridos de novo. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Aleluia. Então, os maridos têm que amar a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo. É a palavra de Deus quem diz. Se um casamento quiser ser abençoado e feliz por Deus, tem que ser desta maneira. Aleluia. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Se eu amo a minha esposa, eu amo a eu mesmo. Se eu não amo minha esposa, eu não me amo. É simples assim. É a palavra de Deus quem diz. Olha, no versículo 28, Efésios 5, no 28, mais embaixo diz assim: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aleluia. No versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Aleluia. No versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Aleluia. Nós somos membros do seu corpo. Do corpo de Cristo. Como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. No versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Tá vendo? É forte. E se tornarão os dois uma só carne. Se tornarão os dois uma só carne. Já não são mais dois, vai ser uma só carne. Grande é esse mistério. Aí o apóstolo Paulo diz aqui: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo. Cada um tem que amar a sua esposa. Cada marido tem que amar a sua esposa como a ele mesmo, como a si mesmo. Aleluias. E a esposa respeite ao marido. Olha. É a palavra de Deus quem está dizendo. Não sou eu. Isso é muito forte.
Aqui é em Efésios. Efésios no capítulo 5. Agora eu vou aqui em deixa eu ver. Em Colossenses. Colossenses no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, no versículo 18. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Os deveres da família. Olha só. Os deveres da família. Esse é o dever da família. É o título. Vamos no versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Deixa ela triste. Tem que tratar com amor. Esse é o papel do marido com a sua esposa. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tá vendo? Filhos, em tudo obedecer a vossos pais. É para os filhos obedecer os seus pais em tudo. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Agora vamos para os pais. No versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. É forte. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Aqui já é os empregados. Obedecei em tudo ao vosso Senhor, o seu patrão. Você está trabalhando ali, é dali que você tira o seu sustento, obedeça a ele. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, temendo a Deus. Temendo a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, tudo que você for fazer, e eu, para alguém, nós temos que fazer de todo o nosso coração, como se nós estivéssemos fazendo para Deus, e não para os homens. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Aleluias. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Tá vendo? Aleluias. É a Cristo, o Senhor, é que estamos servindo. Aleluias. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Vai receber em troco. Aquele que faz injustiça vai receber também.
Você vai enganar o seu próximo, você vai ser enganado. E nisto não há acepção de pessoas. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser famoso, pode não ser. Não há acepção de pessoa. Se fizer injustiça, você vai receber em troco a injustiça feita. Ou seja, se eu ou você humilharmos alguém, a gente também vai ser humilhado. É em troco. A palavra de Deus é quem diz aqui. Aleluias. Eu li em Efésios, capítulo 5, agora em Colossenses, no capítulo 3. Aí, vamos aqui em 1 Pedro. Primeira Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Diz bem assim. Aí daqui eu vou voltar lá em Efésios de novo. Comecei em Efésios, em Colossenses, agora em 1 Pedro, capítulo 3. É forte. No caso, em Efésios 5, aí em Colossenses, capítulo 3, e agora em 1 Pedro, capítulo 3. Diz bem assim. 1 Pedro, capítulo 3. A vida exemplar cristã. Deveres dos casados. Olha só. Essa que tem que ser a vida exemplar cristã. O exemplo. E os deveres dos casados. A obrigação dos casados, né? Deveres dos casados. Vamos no versículo 1. 1 Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, se ele ainda não é evangélico, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, sonhe o seu marido, que não é evangélico, está falando aqui, se ele não, a Bíblia diz aqui, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Só em observar o seu honesto comportamento cheio de temor. Através do seu testemunho, através da sua vida. Só em o seu marido, você vai para a igreja, vai buscar a Deus. O seu marido ainda não é evangélico, mas ele vai ficar te observando ali. Você chama ele, mas ele não vai. Mas vai chegar uma hora que não é eu que digo, é a palavra de Deus que está dizendo aqui, só de ele observar o seu honesto comportamento e cheio de temor a Deus, ele vai querer buscar a Deus também. Através do seu testemunho, da sua vida, do seu comportamento.
E você ganha ele sem palavra alguma. Só confiando no Senhor. Só faça a sua parte. É o que Deus está dizendo aqui. Olha como é forte isso. Mulheres, sedes vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Só ele observar a sua vida, o seu testemunho, o seu comportamento, ele vai ser ganho. Logo, logo ele se torna evangélico também. Aleluias. No versículo 3, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, tranças, né? Adereços de ouro, de joias, né? Se colocar de muitas joias, de muitas joias. Aparatos de vestuário, roupa curta, aparato para as vestes, né? O que diz aqui a palavra no versículo 4? Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível. Incorruptível é que não se corrompe. Trajo de um espírito manso e tranquilo, e que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Aleluias. Olha o exemplo. De quem que a Bíblia vai dar o exemplo aqui? Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Ela obedecia o seu esposo. Sara obedecia o seu esposo, Abraão, que é o nosso pai na fé. Ela reconhecia a autoridade de homem nele, que ele era o cabeça, e ela obedecia a ele. Não é coisa de machismo, não. Porque aqui quem está falando é a própria palavra de Deus. Num lar, numa casa, onde a mulher quer fazer o papel do homem, quer gritar com o homem, quer mandar no homem, esse casamento não vai durar muito tempo. Porque Deus, ele não aceita que o homem seja submisso à mulher. Não. Ele diz que a mulher é que tem que ser submissa e obedecer em tudo ao seu marido. E ele dá um exemplo aqui de Sara. Aleluias. Como fazia Sara, no versículo 6. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 6. Para você acompanhar aí na sua Bíblia. Como isso aqui não é da minha cabeça, não é meu. É a palavra de Deus que está dizendo. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Ela chamava Abraão de Senhor. Da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Tá vendo como é forte? Aí vem outra vez para os maridos também. No versículo 7. Maridos, vós
igualmente, vivei a vida comum do lar. É para o marido viver a vida comum do lar. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. A mulher é a parte mais frágil. Ela é frágil. Por mais que a mulher queira, mas ela é mais frágil que o homem. A Bíblia diz, não é eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. E tendo consideração para com a vossa mulher, para o marido considerar a sua esposa, a sua mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Tá vendo? Herdeiros da mesma graça de vida. A vida eterna. A salvação. Nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Tanto essa vida aqui como a vida eterna. Que é a promessa para nós. Para que não se interrompam as vossas orações. Olha aí. Se o homem não tratar bem a sua esposa, ele humilhar a esposa, ele não amar a esposa, as orações dele não é ouvida. Ele pode ser um pregador da palavra, pode ser um pastor, pode ser uma pessoa normal, uma ovelha, pode ser um membro, pode ser um obreiro. Se ele maltrata a sua esposa, a oração dele não é ouvida. A oração dele é interrompida. Não sou eu que digo aqui. É a própria palavra de Deus quem diz. É a própria palavra de Deus que diz aqui, ó. Para que não se interrompam as vossas orações. Tá vendo? O homem tem que tratar a mulher com dignidade. O homem tem que amar a vossa mulher, a sua esposa. É forte isso. E se não fizer isso não, as orações são interrompidas. Se um pregador, um homem de Deus, uma pessoa que é um pastor, ele está brigado com a esposa, ele a humilhou, ele a maltratou, ele humilhou ela de algum jeito. Não pense ele que lá na hora da pregação lá, quando ele orar, Deus vai ouvir a oração dele. Deus não vai ouvir, não. Você não vai ver nenhum milagre acontecer na vida dele. Quando ele orar a Deus. Porque as orações dele são interrompidas. Quer que a sua oração suba até o céu, até o trono de Deus? Trate bem a sua esposa. Ame a sua esposa. Trate ela com dignidade. Aleluia. É forte. E voltando aqui em Efésios de novo. A gente estava em Efésios, foi para Colossenses,
Agora está em 1 Pedro, agora vamos para 1 Pedro 3, agora vamos para Efésios de novo. Efésios, no capítulo 6, agora. Diz assim: o lar cristão. É assim que tem que ser um lar cristão, dos homens e mulheres de Deus. O lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Os filhos têm que obedecer aos seus pais no Senhor, porque é justo. E diz mais no versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe. Honrar é obedecer. É honrar o pai. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha, primeiro mandamento com promessa. É honrar pai e mãe. O filho que não honra pai e mãe, no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha, para que te vá bem. Se um filho quer que a vida dele vá bem aqui nessa terra, que ele quer ser abençoado, ele tem que honrar o pai e mãe. Honrar pai e mãe. E o outro diz: e sejas de longa vida sobre a terra. O que é ser de longa vida sobre a terra? É viver muito. Um filho que honra pai e mãe, ele vive muito. Longa vida sobre a terra. Que ele vai viver bastante. Aleluias. O filho que não obedece pai e mãe, ele diminui os dias dele aqui nessa terra. No versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora, os pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não é para os pais provocar ira nos seus filhos. Porque senão, ele vai se levantar contra você. E um filho não é para ser assim com o pai. Tem que ter amor entre o pai e o filho. Por isso que a Bíblia diz para os pais não provocar a ira nos filhos. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não é para provocar, não. É para dar amor. Cuidar. Amar os seus filhos. Educar. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem que criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, nos caminhos de Deus. Cria eles nos caminhos de Deus. Ensina ele nos caminhos do Senhor. Vai para a igreja, leva também. E o temor de Deus vai sempre crescendo dentro deles. No versículo 5. O lar cristão, servos e senhores, patrão e empregado. Servos e senhores, como são os patrões. No versículo 5. Efésios capítulo 6,
no versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você tem que obedecer o seu patrão. Você tem que respeitar o seu patrão, como a Cristo. Aleluias. Como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aleluias. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, agora para os patrões aqui, ali foi do servo, o empregado. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Por que que fala deixando as ameaças? Porque tem patrão que qualquer coisinha fica ameaçando de mandar o empregado embora. Aleluias. Aí a Bíblia adverte, fala para deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, Deus, tanto deles como vosso. Deus é tanto do empregado como do patrão. Está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, não há acepção de pessoas para com Deus. Ele trata todos da mesma forma. Ele trata todos da mesma maneira. Aleluias. Então, você quer ser feliz? Quer ter um lar abençoado? Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. E você, esposa, seja submissa ao seu próprio marido. Seja submissa ao seu marido. E maridos, ame as suas esposas. Tratai-a com dignidade. Viva a palavra de Deus. Pratique o que está na palavra de Deus. E assim, a sua vida vai ser abençoada grandemente. A sua vida sentimental com os seus filhos vai ser uma bênção. Agora, se não fazer igual está escrito ali na palavra de Deus, não tem como o lar ser abençoado. O lar só é abençoado se tiver baseado na palavra de Deus. Se
estiver baseado na palavra de Deus. Então, quem vai pela palavra de Deus sempre será feliz. Amém? Continue firme nos caminhos de Deus. Pegue firme. Leia a Bíblia. Pegue firme. Pegue firme. Se você ainda não é evangélico, se ainda não aceitou Jesus, aceite ao Senhor Jesus. Porque nós não temos muito tempo, não. O Senhor Jesus, logo, logo, Ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja, o povo dele, o povo de Deus. Logo, logo, o Senhor Jesus vem buscar. Prepara a tua alma. Se prepara para encontrar com Deus. Porque o arrebatamento, ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Não é historinha, não. O que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Afinal de contas, ali é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser revogada, ela não volta atrás. Se Deus falou que vai ter o arrebatamento, vai ter o arrebatamento. Se Deus falou que vai ter o dia do juízo final, vai ter o dia do juízo final, onde Deus vai julgar a humanidade. Aqueles que não quiseram saber de Deus vai ser lançado no lago de fogo. Tanto as pessoas que não quiseram saber de Deus, como o diabo e os seus anjos, os anjos caídos, que foram expulsos do céu, porque queriam ser maior do que Deus. Queria ficar acima de Deus. Queria ficar acima das estrelas de Deus. Por isso que Satanás foi expulso do céu. Mas ele não era Satanás lá no céu. Lá ele era um querubim da guarda. De querubim da guarda, hoje ele se chama Satanás. A Bíblia chama ele de Satanás, dragão, o sedutor, a antiga serpente. Tem vários nomes para ele que a Bíblia diz lá em Apocalipse. Apocalipse 12, se eu não me engano. Então, Satanás, ele sabe que que ele já está condenado já. Não tem mais salvação para ele. Ele já está perdido. Então, quanto mais alma ele puder levar para sofrer com ele no lago de fogo, porque ele não quer sofrer só, ele vai levar. Então não brinque com a sua alma. Não brinque com a salvação da tua alma, porque o diabo, ele não está de brincadeira. A Bíblia diz que ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então ele veio somente para roubar, matar e destruir. E isso ele está fazendo muito bem. Você liga a televisão, você vê as tragédias. Você vê as coisas que Satanás anda fazendo aí. Matando aos montes. É através das guerras. É guerras de facções, é guerras de país contra país. Tudo o diabo está por trás disso daí. Ele está ali com o intuito de levar almas para sofrer junto com ele. Aquelas pessoas que não estão firmes nos caminhos de Deus, que não querem saber de Deus, que não tem Deus no coração, que não aceitaram ao Senhor Jesus, vai com ele sofrer eternamente no lago de fogo. A Bíblia diz que aquele que não foi achado ou escrito
no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então faça de tudo para o seu nome estar e permanecer sempre no livro da vida do Cordeiro. Porque se o nome que não tiver naquele lugar, se o seu nome não tiver no livro da vida, sinto muito, mas a Bíblia diz que as pessoas que não têm o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Como fazer para o nome ficar escrito no livro da vida? Obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, aceitar o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo e crer que Deus o ressuscitou ele dentre os mortos. Porque Jesus ele nasceu há mais de 2000 anos atrás, ele morreu por mim e por você, e no terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está no seu trono, coroado, à destra de Deus Pai, à direita de Deus. Deus está de um lado, Jesus está do outro, cada um no seu trono, lá no céu, e o Espírito Santo aqui na terra, trabalhando. O Espírito Santo é que está convencendo o ser humano do juízo, do pecado, da iniquidade. Ele convence. O Espírito Santo é que convence. O homem de Deus, a mulher de Deus, só fala da palavra. Ele prega a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Se você der voz, acreditar no que o Espírito Santo diz, a Bíblia diz bem clara, o Espírito quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, o Espírito da verdade, ele já está aqui. É o Espírito Santo. Ele é o Consolador. O qual o Senhor Jesus falou para os discípulos no dia de Pentecostes, que ele falou que ele tinha que ir, porque se ele não fosse para Deus, o Consolador não viria, que é o Espírito Santo. E Jesus foi, e o Consolador veio. E hoje, quando você está triste, até mesmo sendo um homem ou uma mulher de Deus, se você está triste, o Espírito Santo ele te consola. É Ele que nos consola, Ele é o Consolador. E você que ainda está triste aí, você que ainda não aceitou Jesus, que está triste por alguma coisa que você passou aí, alguma desilusão aí na sua vida aí, se você vir para Cristo, chamar o Espírito Santo para a sua vida, falar para o Espírito Santo tirar toda a tristeza da sua vida, tirar aquilo que está te fazendo sofrer, o Espírito Santo ele vai tirar. Porque ele é o nosso Consolador. É ele que nos consola na hora da dor, nas aflições, nas angústias. É o Espírito Santo. Amém? Aceite ao Senhor Jesus, você que ainda não aceitou. Enquanto você tem vida, há tempo. Depois que partir, já não tem mais tempo não. Aí já foi traçado
para onde você vai. O céu ou o inferno. Vai depender das suas obras. Não adianta. Decida em vida quem você quer. Quem você quer que seja o Senhor da sua vida. Ou Deus ou o diabo. Ou você entrega a sua vida para Deus, ou automaticamente, se você não entregar a sua vida para Deus, ela pertence ao maligno, ao diabo. Não tem meio termo. Se você não é de Deus, automaticamente você já pertence ao outro lado. Saia deste mundo de ilusão. Saia deste mundo de ilusão. A Bíblia nos diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não ame o mundo, não. Pelo contrário, você tem que odiar o mundo. Você tem que odiar o pecado. Você tem que odiar tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus, você tem que tirar da sua vida. Tem que tirar dos seus caminhos. Ainda que isso custe a sua própria vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe cada pessoa que viu e ouviu e ainda vai ver esta live. Em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus abençoe e te fortaleça para que você fique cada vez mais firme nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz a todos.